demais, quase não estou Ah, conseguindo escutar. espera aí que eu vou aumentar o volume aqui do microfone. Ver se a altura melhorou agora. Tá melhor? Tá a mesma coisa. Então é aí. O meu microfone tá no máximo aqui, eu tô bem pertinho dele. Talvez seja aí. Deixa eu ver se eu tô com o microfone certo aqui. Antes da gente começar. Tô com o microfone certo. A princípio ele tá bem alto aqui no Teams. Mas enfim, vamos lá. Por onde a gente começa? Eu vou só pedir para vocês falarem aí o que vocês querem que eu faça, ao invés de escrever no chat. Porque fica um monte de janela aberta aqui, fica difícil de enxergar. Nessa nossa lista aí, a gente tem um monte de exercícios, são exercícios para testar mesmo, para verificar a teoria, né? No princípio não são exercícios complicados, deve ter um ou outro que são um pouco mais difíceis, mas em geral são exercícios, digamos assim, ok. Mas sei que tem alguns aí que trazem alguns problemas, algumas dificuldades, aí queria saber de vocês por onde a gente pode começar aqui, para ficar mais fácil da gente sanar as dúvidas aí. Querem que eu escolha alguns? O que vocês querem? A Inara falou que na questão ela teve muita dificuldade nas quais. Deixa eu tentar deixar aqui o chat do lado aqui para conseguir enxergar. Tem muita janela aberta ao mesmo tempo aqui, tá doido. Acho que assim vai ficar ok. A-C-I-N-R-Q. Então vamos lá, vamos começar do começo, né? A-C-I-N de nada, R de risco, Q de queijo, tá? Beleza. Beleza, então bora lá. Então, vamos começar pela letra A. Todas essas aqui, a gente pode prová-la de uma forma... A gente pode prová-las tanto de uma forma intuitiva, quanto de uma forma... posso dizer... Como de uma forma mais rigorosa, tá? Então, vamos tentar fazer um híbrido aqui, em alguns momentos, entre o que é rigoroso e o que é intuitivo, usando já algumas coisas que vocês conhecem, porque isso facilita bastante as coisas, tá? Então, vamos começar aqui, começar por essa letra A aqui. E eu queria observar o seguinte, primeira coisa, né? Quando a gente tem uma sequência, vamos pensar aqui uma sequência N, a gente pode pensar que uma sequência N, ela na verdade corresponde à imagem de uma função cujo domínio é natural. Tá? Antes da gente fazer especificamente os problemas que estão ali, a gente pode pensar que uma sequência, ela tem uma característica como essa aqui, tá? O que eu quero dizer com isso? Então, por exemplo, tá? Antes da gente partir para o problema especificamente, então, por exemplo, se eu tenho uma sequência assim, ó, a n igual a, vamos supor, que nem a letra I ali, ó, que é n ao cubo dividido por 3 elevado a n, ok? Então, a gente tem uma sequência como essa. Então, na verdade, o que a gente está lidando, se a gente está pensando que a gente está com alguma coisa nesse sentido, eu sei que não é exatamente o que está escrito na letra I, eu estou só exemplificando aqui, estou pegando parte importante do que tem ali na letra I.
Então, se eu pensar aqui nessa sequência aqui, ó, então eu estou imaginando que, neste caso, a minha f, né? A minha f aqui, f de x, no caso, ela, na verdade, é essa função aqui, ó, x ao cubo sobre 3 elevado a x, ok? E aí vocês devem estar perguntando assim, Vinícius, mas por que que você está fazendo isso? Porque quando a gente está com uma função real como essa, né, uma razão entre duas funções contínuas, coisas que a gente já conhece, já consegue trabalhar, que a gente viu no cálculo 1, isso facilita a nossa análise dos limites aqui, e a gente pode usar as ferramentas que a gente aprendeu lá no cálculo 1, tá? Então, quando a gente pensa dessa forma, facilita um pouquinho as coisas, tá? Então, de novo, se eu pensar que eu posso... Nem todas as sequências a gente vai conseguir fazer isso, ok? Apesar de eu estar dizendo isso não vai ser possível para todas as sequências, e essa abordagem, mesmo que fosse possível para todas as sequências, eventualmente algumas não vão precisar. Mas várias dessas que se apresentam aqui, a gente pode usar uma estratégia que envolve essa abordagem. Pensar que, de alguma maneira, a minha sequência está dada nesse formato, e aí, por conta disso, eu consigo, de uma forma mais simples, trabalhando com a sua função real e o limite da função real. Que aí eu posso, e eu já vou explicar onde que entra a sacada do cálculo 1 aqui. E aí, então, agora, aqui só, deixa eu colocar aqui como observação. Isso aqui é uma observação. Vamos partir para o problema especificamente. Então, a gente tem nessa primeira aí uma sequência n que é assim, né? Ela é 6 vezes menos 5 sobre 6 elevado a n, que eu posso escrever assim também, tá? 6 vezes menos 1 elevado a n, vezes 5 sobre 6 elevado a n. De acordo? Tudo bem? E aí, repara o seguinte aqui. Quem que é o termo de fato relevante? Primeiro, vamos usar a nossa intuição aqui, ó. Antes da gente pensar numa justificativa mais formal, sem precisar ser tão formal assim. Vamos começar a usar a nossa intuição. Então, na nossa intuição, o que acontece? Então, eu tenho esses dois termos aqui, tá? Esse termo intermediário aqui, ó, esse termo do meio, ele serve para cada n que eu coloco aqui de entrada, ele serve para ficar trocando o sinal, né? Então, quando o n for par, tudo isso aqui fica positivo, quando o n for ímpar, isso aqui tudo fica negativo. Mas quem que, na verdade, controla a convergência da minha sequência n é esse termo aqui. De acordo? Sim ou não? Acho que sim, né? Esse cara Sim, aqui, ó, até aí tudo bem, né? Então, esse termo aqui é o que controla a convergência dessa sequência. E aí, como eu tenho aqui 5 sobre sextos, né? Então, esse número é menor do que 1, qual que é a minha expectativa? A minha expectativa é que isso aqui vá para zero quando n vai para infinito. Tá certo? Então, a minha expectativa é que isso aqui vá para zero quando n vai para infinito. Bem, a gente viu lá no cálculo 1, né? Que quando a gente tem uma função f de x, né? Que ela é dada como uma potência, que eu vou chamar de... vou botar aqui... b. Quando eu tenho uma função f de x lá do cálculo 1, tá? Então, isso aqui é lá do cálculo 1. Se eu tenho uma função f de x, na verdade, que é b elevado a x, e esse b é um número entre 0 e 1, então, portanto, o limite, quando x vai para infinito, dessa função b elevado a x, ele vai para 0. Tá? Então, isso aqui é uma informação lá do cálculo 1. Olha, mas o que eu tenho aqui, ó, nesse fator aqui, é exatamente uma coisa desse jeito. Tá? Excelente. Além disso, bem, este termo é decrescente, este termo vai para zero por conta dessa informação que a gente traz lá do cálculo 1, e a gente tem mais professor, o limite tende a zero ou infinito? Oh, desculpa, que é infinito. Perdão, desculpa, que é infinito. Se for para zero, vai para Beleza. 1, né? Escrevi errado. Quando o limite aqui vai para infinito, este cara vai para zero, né? Porque, só aproveitar que você me interrompeu aqui, vou acrescentar uma informação importante, que é o gráfico, né? Essa função b elevado a x, ela tem um gráfico assim, né? E ela corta aqui exatamente no 1. De acordo? Beleza? Tá, continuando. De acordo. Finalmente.
Então, usando essa informação que eu trouxe lá do cálculo 1, que é exatamente que esse limite vai para zero, então eu posso, né, eu sei que essa parte vai para zero, e aqui eu tenho uma informação, outra informação relevante, que é o quê? Essa sequência, ela é, essa sequência aqui, ó, formada por esses dois termos, então, ó, observe que a gente tem um produto. Isso aqui vai ser importante aqui agora para a gente finalizar a nossa discussão. A gente tem um produto desta parte, que é 6 vezes esse permutador de sinal aí, e aqui eu tenho esse termo que a gente sabe que vai para zero. Então, tem um teoreminha, tá? Que ele diz o seguinte, vou anotar ele aqui. Então, se eu tenho aqui, ó, se eu tenho uma sequência, deixa eu chamar aqui, ó, xn, vou colocar aqui como teorema, antes de mais nada. Só para fazer sentido toda essa discussão aqui. Se eu tenho uma sequência xn, que ela é dada por uma multiplicação entre duas sequências, an vezes bn, em que an é limitada e bn vai para zero, então o produto no infinito vai para zero também, tá? Ok? Faz sentido, não faz? Aqui a gente tem alguma coisa que é limitada, certo? Essa parte aqui é limitada. Então, essa primeira parte é limitada, enquanto essa parte vai para zero. Então, a expectativa é que isso aqui vai para zero, como diz o teorema. Então, só para a gente concluir aqui, ó. Então, concluindo, nós temos o seguinte, que a nossa sequência aqui, ó, a n, ela é 6 vezes menos 1 elevado a n. Então, depois dessa discussão toda aí, né, que a gente teve, a gente tem aqui, ó, essa parte é limitada, e essa parte aqui vai para zero, né? Essa parte aqui vai para zero, então eu posso concluir que isso aqui vai para zero, tá? Então, a gente está usando aqui um híbrido de teoria e intuição, tá? Para concluir aqui que essa sequência vai para zero, tá bom? E aí, ficou claro? Deu para entender? Ficou assim, perfeito. Esse conceito, professor, é o mesmo de construir gráfico com a procurar assíntota, não é? Aí, se tiver uma assíntota, seria uma convergente. Se não tiver, ela seria divergente. É mais ou menos assim? Mais ou menos isso mesmo, é isso mesmo. Uma assíntota horizontal, no caso, né? Isso. A assíntota horizontal é quando a gente faz o limite para infinito, né? Exatamente isso mesmo. Você está correto, Gilberto. Vamos fazer um outro aqui agora que a colega pediu. Como ela foi que pediu uma lista aqui, vamos fazer dessa listinha aqui para a gente esclarecer essas dúvidas aqui, tá? Então vamos lá, letra C. A letra C vai seguir o mesmo padrão. Então a gente tem uma sequência Cn de caso aqui, que ela é dada então por 1,0001, tudo isso elevado a n de nada, dividido por 1000. E aí eu quero saber se essa sequência é convergente ou não. Então, de novo, acho que o importante é que a gente usar a nossa intuição, tá? A gente pode fazer tanto a associação disso aqui com uma sequência real, então eu posso fazer, desculpa, a associação disso aqui com uma função real, então eu posso fazer a associação entre essa sequência e o limite dessa função aqui, tá? E aqui a gente já sabe de imediato o que acontece. Voltando aqui a essa mesma discussão que a gente fez anteriormente, aqui a gente tem uma potência de B, né, com B entre 0 e 1. Se por acaso a gente tiver aqui, ó, f de x, que é um B elevado a x, com esse B, um número maior do que 1, estritamente maior do que 1, que é o nosso caso, ó. No nosso caso, a gente tem um número estritamente maior do que 1. Então, o que acontece com o limite dessa f quando x vai para infinito? Isso aqui vai para infinito, tá certo? Não importa o quão pouquinho ultrapassa de 1. Aqui é 1,00001. É bem pouquinho que ultrapassa de 1. Mas, ainda assim, é suficiente para que este limite aqui, ó, quando o x vai para infinito, vá para infinito também, tá certo? Então, se eu tenho uma potência de número b com número b maior do que 1, então o limite vai para infinito, tá? Então, nesse caso, intuitivamente, a gente consegue verificar isso baseado nessa característica
da função exponencial. Tem uma outra forma que a gente poderia fazer um pouquinho, ligeiramente mais rigorosa, que é usar a desigualdade de Bernoulli, tá? Então, o que que diz a desigualdade de Bernoulli? Então, eu vou escrever ela aqui, que é uma desigualdade interessante. Não acho que vocês precisam provar dessa forma, eu acho que vocês podem usar esse formato intuitivo, tá? Não tem problema fazer assim, acho que dá para fazer, dá para justificar usando essa estratégia mais intuitiva e menos teórica, mas talvez seja importante a gente também falar da desigualdade de Bernoulli. O que que diz a desigualdade de Bernoulli? Ele diz o seguinte, não custa nada a gente comentar sobre ela. Ela diz o seguinte, que essa potência aqui, ó, 1 mais R, desculpa, 1 mais x elevado a R, é maior ou igual do que 1 mais Rx, certo? Para todo R pertencentes aos naturais, incluindo zero, tá? E x, número real, maior do que 1. Maior do que menos 1. Maior ou igual do que menos 1, tá? Então, a desigualdade de Bernoulli é uma desigualdade que vale aí, tá? Para todo número R que seja um natural, incluindo zero, e todo x maior do que 1. Então, repare o seguinte, olha, o que a gente tem aqui, ó, essa potência aqui, ó, 1,000001 aí, elevado a n, então esse número aqui, ó, então, voltando aqui ao exercício, eu tenho o seguinte, que esse número 1,0001 elevado a n, na verdade, eu posso escrever ele assim, né? 1 mais 0,0001 elevado a n, tá certo, né? Tá. E aí, pela desigualdade de Bernoulli, repare que a gente tem que esse n é um número natural, então é um número 1, 2, 3 e etc, né? É um número crescente aí. E esse meu x aqui, ó, seria o equivalente a esse 0,000001 aqui. Então, pela desigualdade de Bernoulli, isso aqui é maior ou igual do que 1 mais n vezes 0,0001, tá? Aqui no caso, para todo n natural. Ou seja, se este número é maior do que esse termo linear aqui, ó, 1 mais n vezes 0,00001, e este cara aqui, ó, este camarada aqui, este camarada todo, né, vai para infinito, quando n vai para infinito, então a gente pode concluir com isso, então isso aqui é tudo, de novo, a gente está vendo na intuição, tá? Quando n vai para infinito, eu vou ter infinito vezes 0,00001, mas não importa o quanto pequenininho seja esse negócio, infinito é muito grande, né? E aí, quando eu fizer essa multiplicação, tudo isso aqui vai para infinito, tá certo? Então, eu tenho que este meu numerador, ele é maior do que este termo que vai para infinito, então, se ele é maior do que alguma coisa que vai para infinito, então ele vai para infinito também. Então, só para a gente concluir, então, concluindo aqui, ó. Então, como 1,0001 elevado a n dividido por 1000 é maior ou igual do que 1 mais n vezes 0,0001 dividido por 1000, e este termo aqui, ó, 1 mais n vezes 0,0001 vai para infinito quando n vai para infinito, né? Então, a minha sequência Cn de casa aí, ela também vai para infinito, tá? Aline. Professor, então com esse teorema eu só consigo ver se ela vai para o infinito, mas eu não consigo ver se ela é convergente ou divergente, não, né? Não, não, ela é divergente no caso aqui, porque ela vai para infinito, né? Ah, tá certo, beleza. Mas eu consigo. Mas de novo, qual estratégia que é melhor para vocês aqui? A que vocês acharem, o que for mais fácil para vocês entenderem. De novo, vocês podem usar essa abordagem, que é comparar, né, o termo geral da sequência com alguma função real que vocês conhecem. Isso é uma ótima estratégia.
uma estratégia que sempre vale a pena usar, ou vocês podem tentar uma estratégia mais teórica, um pouco mais trabalhoso, talvez um pouco mais difícil, mas vocês podem ficar à vontade na hora de entender, porque assim, às vezes é muito mais fácil a gente entender isso de forma intuitiva do que a gente efetivamente provar que essas coisas acontecem. Então, para evitar provar, a forma mais intuitiva, que é essa primeira aqui, talvez seja a abordagem mais interessante para todos vocês. Aí vocês podem ficar à vontade em escolher qual que vocês acharem mais convenientes. Vamos ao I aqui. O I é um programa muito interessante, porque ele traz novamente essa ideia de eu poder escrever de uma função real. E aqui a gente vai usar uma ferramenta muito massa, muito interessante mesmo, que vai ser muito que vai ajudar a gente a concluir o limite de uma forma mais simples, tá? Então a gente tem aqui, ó, um problema que eu tenho uma sequência, eu chamo aqui de IN, que ela é menos 1 elevado a N, ok? Vezes N ao cubo, dividido por 3 elevado a N, tá? E aí, vamos lá. Observe que, por conta desse permutador de sinal, eu não consigo escrever tudo isso aqui como uma função de x. Mas isso aqui eu consigo. A gente fez lá no comecinho, né? No comecinho da nossa conversa, eu escrevi este termo aqui como uma função de x. Então, eu vou pegar só este cara de novo e vou escrever como uma função de n aqui. Certo? Este cara é uma função de n. E aí, vou observar, então, e vou trabalhar com esse limite aqui. Então, olhando só para este termo aqui, eu vou trabalhar com esse limite aqui, ó. Então, se f de n, né, é igual a n ao cubo sobre 3 elevado a n, vamos considerar aqui, ó, esse limite aqui. De novo, a gente está interessado na intuição, que é esse aqui, ó, x ao cubo sobre 3 elevado a x, certo? E aí vocês devem estar se perguntando assim, Vinícius, mas por que você está pegando só essa parte? Bem, eu estou pegando só essa parte aqui, porque se eu souber como isso aqui se comporta, eu vou saber como isso aqui tudo se comporta também. Então, eu vou ignorar isso aqui a princípio. Não é que ele não está aqui, eu vou ignorar ele a princípio e vou trabalhar só com esse cara aqui, tá certo? E aí, vou considerar esse limite aqui. Bem, mas quanto que vale esse limite aqui? De imediato, talvez não fique tão claro para vocês, não sei se vocês se lembram lá do cálculo 1, de imediato talvez não fique tão claro, mas eu posso pensar que isso aqui, quando eu faço x para infinito, bem, eu tenho um polinômio em cima, x ao cubo, no infinito eu vou ter infinito ao cubo, que é infinito, tá certo? E embaixo eu tenho 3 elevado a x, né, que é 3 elevado a infinito, isso vai dar infinito, eu tenho uma indeterminação aí. Bem, eu tenho uma indeterminação infinito sobre infinito aqui, tá? Bem, mas isso é ótimo. Se eu tenho uma indeterminação infinito sobre infinito, o que eu posso usar aqui, meus colegas? L'Hopital. L'Hopital, exatamente. Aqui eu posso usar o L'Hopital. E aí, quando eu faço essa associação da sequência com a função real, isso me permite, em alguns momentos, usar, como eu disse, estratégias que a gente viu no cálculo 1, e L'Hopital aqui é uma ótima estratégia. E aí, então, eu sei o seguinte, né? Já sei aqui que eu tenho uma determinação, então vamos trabalhar aqui. Vou trabalhar aqui com a determinação que eu tenho. Então, se eu quiser usar o L'Hopital, né? L'Hopital aqui, botar aqui o LH para dizer que é o L'Hopital. O que a regra de L'Hopital diz? Diz o seguinte, que esse limite é exatamente o mesmo limite quando eu pego a parte de cima e derivo. Então, a derivada de x ao cubo é 3x quadrado, dividido pela derivada da parte de baixo. Quanto que é a derivada desse cara aqui? Quanto que é a derivada de 3 elevado a x? Quem sabe? 3x ao quadrado. 3 elevado a x? Quanto que é a derivada de 3 elevado a... Aqui eu tenho uma exponencial, né? Se lembram dessa derivada? Sim, não, talvez. Ó, então vamos lá. Vamos fazer ela aqui separado rapidinho no cantinho aqui, ó, só para vocês lembrarem, tá? Talvez não tenham visto, né? Não tem problema, a gente faz aqui. Então, ó, 3 elevado a x, eu posso escrever da seguinte maneira. Eu posso escrever como sendo exponencial de
x vezes ln de 3, tá? Talvez assim tenha sido muito rápido. Deixa eu fazer de um outro jeito aqui. Vou chamar aqui, ó, y igual a 3 elevado a x, tá certo? Eu vou multiplicar dos dois lados aqui. Eu vou aplicar o ln dos dois lados, então aqui é ln de y, aqui vai ficar x ln de 3, tá certo? E agora eu vou aplicar a exponencial dos dois lados, e aí eu vou ficar com exponencial de ln de y é igual a exponencial de x ln de 3, e aí eu vou ficar do lado esquerdo aqui com y, e do lado direito eu vou ficar com exponencial de x ln de 3, como eu tinha falado, tá? Qual que é a derivada agora disso aqui com relação a x? Qual que é a derivada de... Observe que 3 elevado a x eu posso escrever como sendo exponencial de x ln de 3, é a mesma coisa. E qual que é a derivada desse cara com relação a x? A derivada desse cara com relação a x vai ser o quê? Vai ser exponencial de x ln de 3 vezes o que está dentro, né? Usando a regra da cadeia, que é ln de 3, tá certo? Só que isso aqui, 3 elevado a x, a gente acabou de ver ali, e aí então eu posso reescrever desse jeito aqui, ó. Esse aqui é o limite, eu estou só reescrevendo, tá? Ainda não estou usando o L'Hopital de novo nem nada, não. Então, esse aqui é 3 elevado a x vezes ln de 3, beleza? Bem, quando x vai para infinito, isso aqui continua indo para infinito, e essa parte de baixo continua indo para infinito também. Porque eu tenho 3 elevado a infinito, e em cima eu tenho infinito ao quadrado, né? Então, eu posso aplicar novamente mais uma rodada de L'Hopital. E quando eu aplico mais uma rodada de L'Hopital, o que que vai rolar? Vai acontecer o seguinte, eu vou ficar então aqui com 6x dividido... Bem, aí é que eu vou ter que derivar esse 3x de novo, mas agora eu já sei qual que é a derivada. Vai ficar 3x vezes ln de 3 ao quadrado. Que eu tenho um ln de 3 aqui, vai aparecer um ln de 3 quando eu derivar de novo, vai ficar ao quadrado. De novo, se eu fizer o x ir para infinito, aqui em cima vai para infinito, aqui embaixo vai para infinito de novo. Posso aplicar mais uma rodada de L'Hopital. Posso aplicar mais uma rodada de L'Hopital aqui. Então, aqui vai ficar limite, quando x é para infinito, de 6 dividido por 3 elevado a x, ln de 3 ao cubo. Então, eu fiz L'Hopital 3 vezes aqui, né? Aqui foi a primeira, aqui foi a primeira, aqui é a segunda e aqui é a terceira. Mas este limite agora que está aqui, ele dá um valor real. Quando o x vai para infinito, aqui em cima é 6, mas embaixo vai para infinito. 6 dividido por um número muito grande, isso aqui vai para 0. Esse limite é igual a 0. Tá certo? Beleza, a Aline ali falou, confirmou o que a gente observou. Então, aqui, ó, a gente consegue voltar naquele teorema que eu falei lá na primeira parte da aula. Olha aqui que interessante. Eu tenho um produto entre esta função aqui, desculpa, entre essa sequência, que é uma sequência que serve para permutar o sinal, e eu tenho essa outra sequência que eu já sei que ela vai para quanto? Para 0. Essa sequência que permuta o sinal, ela está limitada entre 1 e menos 1, né? Porque ela só fica, quando o n é par, ela é 1, quando o n é ímpar, ela é menos 1, e ela fica nessa, né? Eu sou 1, eu sou menos 1, eu sou 1, eu sou menos 1, eu sou 1, eu sou menos 1. Este cara vai para 0, então significa que quando o n vai para infinito, qual que é a conclusão que eu consigo tirar aqui, ó? Isso aqui vai para 0, muito grande minha setinha. Isso aqui vai para 0 quando o n vai para infinito. Tá certo? Por quê? Por conta desse... Vou subir aqui rapidamente. Por conta desse teorema aqui, ó. Eu tenho um produto de duas sequências. Uma delas é limitada, né, que é a sequência menos 1 elevado a n, ela é limitada. E a outra vai para 0. Então, o produto inteiro vai para 0. E aí, posso concluir aqui. Ficou claro, pessoal? Deu para entender, né? Deu sim. Beleza, perfeito. Vamos para o próximo aqui que a Tainara pediu. N de nada, N de nada. Esse aqui é mais tranquilo. E esse aqui também é igual, usa essa mesma ideia da limitação, tá? Esse aqui é bem tranquilinho. N de nada. Então, eu tenho aqui a sequência, vou chamar aqui de R de N. Melhor chamar... não tem problema não. Aqui é seno de N sobre N de nada, tá? E aí é o seguinte... Vou escrever isso aqui de uma forma diferente. Isso aqui, na verdade, é seno de n vezes 1 sobre n. Certo?
E aí, usando novamente aquele teorema que a gente usou já pela terceira vez, eu tenho um produto de sequência aqui, a NBN. A N é uma sequência limitada. Por que ela é uma sequência limitada? O seno, ele no máximo é 1 e no mínimo ele é -1. Ele vai estar sempre nessa faixa aí. De acordo? E BN é uma sequência que converge para zero, né? Ela vai para zero, porque 1 sobre N, quando N é muito grande, 1 sobre N vai para zero. Então, juntando essas duas coisas, qual que é a minha conclusão, se a gente usar o teorema que a gente acabou de comentar? Eu concluo aqui, ó, que o Rn vai para zero, porque eu tenho um produto entre uma sequência que é limitada e uma sequência que vai para zero. Fechou? Esse é bem tranquilo, esse é bem rapidinho, né? Esse é bem ok. Acho que era o Q, né? Mas o Q e o R, vamos lá. O Q e o R. Q de queijo. Tem aqui. O que é legal também. O que é legal porque a gente pode usar nele L'Hopital. E aqui agora a gente já pode fazer um pouquinho mais rápido, porque eu acho que vocês já pegaram o jeito do processo aqui, né? Tá? Então, beleza. De imediato, talvez o mais inteligente seja a gente associar isso aqui a uma função real, a um limite real, né? Então, eu quero associar essa sequência a uma função real, que é a sequência a função ln de x ao quadrado sobre x. E aí, né, a gente vai usar a ideia de, então, de calcular o limite de uma função real. E é que a gente vai observar claramente, aqui é ln de x ao quadrado sobre x. E aqui a gente, né, conclui intuitivamente que esse aqui é um limite infinito sobre infinito, né? O ln vai para infinito, a função x que está no denominador também vai para infinito, então a gente usa essa estratégia do infinito sobre infinito, a gente pode aqui usar L'Hopital de novo, tá? Então isso aqui, né, isso aqui nunca, essa conclusão aqui ela é sempre intuitiva, tá? Então aqui a gente parte para a regra de L'Hopital. Se usar L'Hopital uma vez, isso aqui equivale ao limite da derivada da função de cima. Qual que é a derivada da função de cima? Então, a gente vai usar a regra da cadeia, então é duas vezes o ln de x, vezes a derivada da função que está dentro, que é 1 sobre x, dividido pela derivada do de baixo, que é 1. Então, esse limite aqui, a gente agora ajustando as coisas, né? A gente reescrevendo aqui, isso é a mesma coisa que escrever 2 ln de x sobre x. Bem, mas esse limite, conforme ele está escrito, ele ainda tem a mesma indeterminação infinito sobre infinito, né? O ln vai para infinito quando x é para infinito, e o x é para infinito quando x é para infinito. Então, de novo, eu posso usar mais uma vez a regra de L'Hopital, tá? E aí eu tenho aqui que esse limite, na verdade, vai ficar o limite quando x é para infinito de quem? Da derivada do de cima, que vai ficar, então, 2 vezes 1 sobre x, dividido pela derivada do de baixo, que é 1. E aí, isso aqui, na verdade, é o limite, quando x é para infinito, de 1 sobre x, que a gente está careca de saber, que vai para zero. Então, portanto, qual que é a minha conclusão? A minha conclusão, então, é que o Qn vai para zero quando x é para infinito. Desculpa. N vai para infinito. X não. Beleza? Então, não deixem de usar essa estratégia do L'Hopital. A estratégia do L'Hopital é bem interessante. O R também segue a mesma linha, tá? Ele não está aparecendo como... Não parece que é um problema que envolve L'Hopital, mas ele é sim um problema que envolve L'Hopital. A gente pode... Aqui é uma questão de como reescrevê-lo, tá? Para que ele fique mais conveniente. E a gente possa aplicar a regra. Até está tudo bem, pessoal? Tá tranquilo? Tá dando para entender direitinho, né? Tá tranquilo. Tá dando para esclarecer as dúvidas por enquanto, né? Tá ótimo. Então, eu tenho aqui, ó, essa sequência Rn, ela na verdade é raiz quadrada de n vezes Ln de 1 mais 1 sobre n.
Então, olha que coisa interessante. Vamos de novo. A intuição aqui é muito importante, então a gente precisa usar ela para que a gente consiga ter pistas do que a gente vai precisar fazer, tá? Então, vamos lá. O que acontece quando o n vai para infinito? Então, vamos analisar aqui os fatores que envolvem essa sequência. Então, eu tenho essa sequência aqui, tá? E eu tenho o outro fator, ln de 1 mais 1 sobre n. Quando o n vai para infinito, o que vai acontecer com o primeiro fator? Então, eu vou escrever aqui embaixo, tá? De novo, a gente está analisando intuitivamente, então eu vou analisar separado aqui os fatores. Bem, mas quando o n vai para infinito, o primeiro fator acontece o quê? O primeiro fator, ele vai para infinito, porque a gente vai ter, se o n vai para infinito, raiz quadrada de infinito é infinito. Então, este termo aqui, ele vai para infinito quando n vai para infinito. E o que acontece com o segundo? Bem, o segundo faz o seguinte, quando n vai para infinito, 1 sobre n vai para zero, e todo este fator aqui, né, do ln, ele vai para ln de 1, mas ln de 1 é zero, né? Tá? Isso aqui converge para ln de 1, que é igual a zero. Então, o que a gente tem aqui é uma indeterminação conhecida também, que é infinito vezes zero, né? Então, a gente tem que isso aqui, ó. Então, eu vou escrever em rosa aqui para deixar explícito que que a gente está só analisando intuitivamente, tá? O que a gente tem é infinito vezes zero aqui no nosso problema. Bem, isso é um problema, isso é uma indeterminação. E a questão é, como que eu vou usar, como é que eu vou me livrar dela, né? A questão é essa, como é que eu me livro dessa indeterminação aí? Então a ideia aqui é a gente reescrever essa sequência de uma forma apropriada, de tal forma que eu consiga usar o L'Hopital. Você quer ver? Como é que a gente vai fazer isso? Bem, a gente vai fazer isso da seguinte maneira, olha. Esse é um truque que vocês devem ter visto em cálculo 1. Como eu tenho este termo que vai para infinito e este termo que vai para zero, eu vou deixar esse termo que vai para zero no numerador, tá? E este termo que está aqui multiplicando, eu posso reescrever ele como sendo uma divisão. Posso reescrevê-lo assim, tá certo? Concordam comigo? Eu imagino, eu tenho quase certeza que vocês já viram essa estratégia no cálculo 1, mas só para confirmar, deu para pegar, né? Vimos sim. Beleza, excelente. Tá. Então, seguindo essa ideia, né, eu tenho aqui ln de 1 mais 1 sobre n e esse cara aqui. Agora, o que acontece? Se eu analisar de novo intuitivamente, o que eu vou ter aqui? Ó? Olha, o numerador ele continua indo para zero, e o denominador, quando n vai para infinito, este cara todo vai para zero. Então, aqui eu tenho uma indeterminação zero sobre zero. Poxa, mas isso é ótimo, é excelente. Por que ela é excelente? Porque aqui agora eu posso usar, de novo, o mágico L'Hopital, tá certo? Então, eu vou associar este limite ao limite, então, de novo, né? Repetindo aqui, ó. Vou associar este limite com o limite da função ln de 1 mais 1 sobre x dividido por 1 sobre raiz de x. E aqui eu vou usar o L'Hopital, como a gente já usou aqui algumas vezes, tá? Bem, e quem é a derivada da função de cima? Fala aí para mim. Então, a derivada da função de cima é 1 sobre tudo que está dentro, né? Então, é 1 sobre 1 mais 1 sobre x, vezes a derivada do que está dentro com relação a x, que é menos 1 sobre x quadrado. De acordo? Tudo isso dividido pela derivada de 1 sobre raiz de x. Quanto que é a derivada de 1 sobre raiz de x? A gente tem que fazer aqui, né? Então, aqui é raiz de x elevado a menos 1, linha. Então, é menos raiz de x elevado a menos 2, vezes a derivada do que está dentro, que é... Estou fazendo aqui rapidinho, né? Só porque isso aqui eu não sei de cabeça, não. Vezes a derivada do que está dentro, vezes a derivada da raiz, que é 1 sobre 2 raiz de x, né? Então, esse aqui vai ficar menos 1 sobre x vezes 1 sobre 2 raiz de x. Isso vai ficar menos 1 sobre 2x elevado a 3 meios, se não estou enganado. Tá, eu acho que é isso mesmo. Então, aqui vai ficar menos 1 sobre 2x elevado a 3 meios. Tá? Eu acho que é isso. Deixa eu apagar isso aqui. Isso aqui foi só acessório. Tá certo?
Arrumar esse 3 aqui, que ficou meio feio. E é isso. Agora a gente tem que ver o que que dá. Primeiro, vamos simplificar isso aqui, né? Tem muita informação aqui e essa informação pode ser... Ela está apresentada de uma forma que talvez não fique claro para a gente poder concluir o que a gente precisa. Então, primeiro, eu tenho um menos em cima, eu tenho um menos embaixo. Posso sumir com esses menos aí. Eu tenho 1 mais 1 sobre x, eu tenho 1 sobre x quadrado multiplicando, eu consigo simplificar isso aqui. E eu tenho este termo aqui, ó, 1 sobre 2 elevado, 1 sobre 2x elevado a 3,5. Isso aqui está dividindo, então, deixa eu reescrever primeiro, deixa eu simplificar primeiro uma parte, depois eu simplifico a outra, para ficar mais claro, tá? Então, aqui, ó, primeiro eu vou cortar esses menos e vou passar esse x quadrado multiplicando aqui. Então, eu vou ficar com isso aqui, ó. No numerador, perdão, eu vou ficar com isso aqui, ó. X ao quadrado mais x, certo? Dividido por 1 sobre 2x elevado a 3,5. Ok? E agora eu tenho uma divisão de frações. Como eu tenho uma divisão de frações, isso aqui então vai ficar ó, limite, quando x for para o infinito, de 2x elevado a... Me apertado aqui, vou escrever embaixo, para não confundir. Então aqui vai ficar limite, quando x é para infinito, de 2x elevado a 3 sobre 2, dividido por x ao quadrado mais x. Tem uma divisão de frações, então eu vou pegar essa de cima e multiplicar pelo inverso da de baixo, não é isso? E aí eu vou ficar com essa expressão aí. Daqui eu já consigo concluir intuitivamente quanto que dá o meu limite. Quanto que dá esse limite aí? Vamos ver se vocês conseguem sair daqui. E aí, alguém? Aqui eu não preciso usar L'Hopital de novo, tá? Não, não, não. Aqui eu não preciso usar. Aqui não dá determinado, não. Dá não. Aqui eu já posso concluir. Como que eu posso concluir isso aqui? Dá para a gente concluir tanto algebricamente quanto dá para a gente concluir de forma intuitiva. Olha, vamos usar de novo a nossa intuição. Como disse, a nossa intuição é muito importante, tá? Aqui eu tenho um polinômio tanto no numerador quanto no denominador. De acordo? O polinômio do numerador, ele tem potência 3/2, né? Ele tem grau, chamar assim, entre aspas, tá? Ele tem grau 3/2, embaixo tem o grau 2. Então, a potência resultante aqui, dessa diferença de potência, em cima eu tenho grau 3/2, embaixo eu tenho grau 2. Se eu faço a diferença de potência, eu tenho grau meio embaixo. Então, é como se eu tivesse 1 sobre raiz de alguma coisa. De novo, estou usando a intuição, tá? Eu tenho uma diferença de potência que é de 3 sobre 2 menos 2, que dá menos meio. Que aí, se eu pensar que eu tenho x aqui, né? Então, isso aqui, na verdade, é 1 sobre raiz de x. Então, o que eu estou dizendo é o seguinte, que isso aqui, ó, de alguma forma ou de outra, parece com 1 sobre raiz de x. Tem como eu provar isso algebricamente aqui, tá? Que esse limite vai para zero sem precisar só olhar para essa coisa intuitiva. Mas, para facilitar a nossa conclusão, neste momento, eu já sei que a potência de cima é menor do que a potência de baixo, o que indica que essa razão aqui vai para zero. Isso indica, tá? Então, agora a gente vai provar que vai para zero. Exatamente. O pessoal aqui agora já percebeu, né? Depois, agora que eu dei a dica aqui, então eu posso apagar esse aqui, e agora a gente conclui, tá? Então, como é que eu vou fazer para concluir? Então, aqui, ó. Eu vou reescrever o denominador da seguinte maneira. O numerador eu vou manter do jeito que está, mas eu vou pegar e escrever x elevado a 3/2 aqui, tirar ele em evidência aqui no denominador. Quando eu faço x elevado a 3/2, então aqui eu vou ter vou ter aqui x elevado a meio, e eu vou ter aqui x elevado a menos meio. Repare o seguinte, que se eu multiplicar este termo aqui e este termo aqui, eu vou ter exatamente o que eu estou falando, né? Então, eu vou ter, ó, só para a gente ver, ó, x elevado a 3/2 vezes x elevado a meio é x elevado a 4 sobre 2, que é x ao quadrado. Então, tá ok. E se eu fizer x elevado a 3/2 vezes x elevado a menos meio,
Isso é x elevado a 2 sobre 2, que é x elevado a 1, que está ok também. E aí eu recupero as duas parcelas aqui, de acordo? Então, beleza. Vou apagar esse aqui, que isso aqui é só acessório também. Não vou apagar, não. Vou deixar ele aqui em cima. Vou colocar ele num quadradinho aqui, porque essas notas eu vou mandar para vocês, né? Então é bom vocês terem essas continhas aqui feitas, tá? Então, pronto. Aqui eu posso cortar, ó. Cortado. Aqui eu vou ficar, então, ó, com limite, quando x é para infinito, de 2 sobre x elevado a meio mais x elevado a menos meio. Bem, este termo vai para zero quando x é para infinito, que é 1 sobre raiz de x. Este cara vai para infinito, e aí eu posso concluir, então, que isso aqui tudo vai para zero. Então, deu um pouco de trabalho, né? Mas esse limite aqui, então, dessa sequência, a gente precisou usar L'Hopital, e a gente conclui, então, aqui, portanto, né? Então, portanto, por conta dessa estratégia toda que a gente fez aqui, a gente conclui, então, que o Rn, que é raiz de n vezes Ln de 1 mais 1 sobre n, isso aqui vai para zero quando o n vai para infinito. E aí, a gente termina esse problema aí. Beleza? Então, reparem, muitos dos problemas que a gente fez aqui, basicamente, a gente precisou usar L'Hopital e a gente conseguiu finalizar tudo direitinho. Beleza? Beleza. Deu para pegar, né, pessoal? Então, vamos seguir aqui. O que vocês mandam mais aí? Assim, vamos lá. A2 e A3 são problemas legais, mas não são problemas relevantes, tá? Relevantes do ponto de vista... Se vocês não souberem também fazer, não vai mudar a vida de vocês, tá? Os que são mais importantes aqui são o número 1 e do 5 para frente. Eu diria que eles são os mais importantes para vocês absorverem melhor o conteúdo. Tá. Aí a Aline pediu 5 letras C. Vamos lá. Então, o exercício aí pega. Utilize séries conhecidas, convergentes ou divergentes para determinar se a série é convergente ou divergente. No caso de convergência, determinação. Tá? Então, excelente. Legal. Então, vamos escrever ele aqui. Então, o problema basicamente que ele quer é que a gente determine se essa série aqui é convergente ou não, tá? Que posso reescrever essa série aqui talvez de uma forma um pouco mais familiar. Talvez fique mais fácil de entender o que as coisas estão fazendo aqui. Então, aqui é 1 sobre 2 elevado a n, menos 1 sobre 8 elevado a n, tá? Então, talvez essa forma familiar aí seja um pouco mais simples de entender e de trabalhar. Então, vamos lá. O que a gente tem aqui, basicamente, são duas séries geométricas, ou, se vocês preferirem também, a gente pode pensar que são duas somas infinitas de PG. Tanto faz, é a mesma coisa, tá? Mas, basicamente, a série geométrica. Tá. Vamos fazer a conta toda aqui. Como é que eu calculo? Então, eu tenho uma diferença entre duas séries geométricas. Então, eu vou olhar para uma série geométrica especificamente. Vou escolher aqui 1 sobre 2 elevado a n, e aí, com o que a gente vai fazer por 1 sobre 2 elevado a n, a gente consegue concluir por 1 sobre 8 elevado a n. Na verdade, eu vou fazer geral e a gente consegue concluir para os dois. É mais fácil fazer assim. Então, vamos lá. Observe o seguinte, o que a gente tem... Vou anotar bonitinho aqui, ó. Então, vamos notar as séries que a gente tem ali, ó. Relação da forma, somatório, com n de 1 até infinito, de 1 sobre k elevado a n, com esse k, o número real. Na verdade, eu estou pensando aqui que k é o número real positivo, tá? Vou pensar aqui que o k é o número real positivo, beleza?
E aí a questão é, eu quero saber quanto que vale a soma desse camarada aqui, ó. Quanto que isso aqui, quanto que dá esse número aqui. E aí, para a gente calcular quanto que dá esse número, o que a gente usa é o que a gente chama de somas parciais, né? Então, a gente vai somar isso aqui até um determinado ponto. A gente vai ver se a gente consegue simplificar essa soma parcial até um determinado ponto, de tal forma que a gente possa calcular um limite, e aí a gente calcula o limite, e aí a gente consegue concluir quanto que vale essa série. Então, essa vai ser a nossa estratégia. Então, a gente está interessado nesta soma, mas a gente vai usar a ideia da soma parcial. O que é uma soma parcial, então? Uma soma parcial, que eu vou chamar de SM, eu vou somar até o enésimo termo dessa soma. Então, vamos começar pelo primeiro termo. O primeiro termo é 1 sobre K, que é 1 sobre K elevado a 1, tá? O segundo termo é 1 sobre K ao quadrado. O terceiro termo é 1 sobre K ao cubo. E aí, se eu prosseguir essa soma, eu vou somar isso aqui até 1 sobre K elevado a M de Maria. Certo? Ok? Bem, olhando para isso não me diz nada, tá? Ah, sim, outra coisa, antes da gente passar para frente. O que eu quero é, eu estou somando até o enésimo termo, eu vou ver se eu consigo simplificar essa expressão aqui até o enésimo termo, e depois que eu fizer isso, eu vou mandar o m ir para infinito. Se isso aqui for para convergir, se essa sequência que eu conseguir simplificar convergir, eu concluo que a minha série converge, tá? E aí, o valor desse limite que eu encontrei é equivalente ao valor da série. É assim que a gente define. Então, isso aqui é uma soma parcial, que a gente chama, tá? Ou, se vocês preferirem, é a sequência das somas parciais também, não tem problema, a gente pode chamar assim. E aí, como disse, o que eu quero é simplificar isso aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar este termo geral, observe que a minha sequência, na verdade, isso aqui é uma PG, né? Isso aqui é uma PG de razão sobre K. Então, eu vou pegar a razão da minha PG e vou multiplicar aqui, ó, pela minha soma parcial, SM. Então, quando eu fizer isso, o que vai acontecer? Eu vou pegar este termo e vou multiplicar em cada uma das parcelas aqui. Quando eu multiplico em cada uma das parcelas, eu vou ficar com 1 sobre K quadrado, mais 1 sobre K ao cubo, mais 1 sobre K quarto, etc. Então, 1 sobre K elevado a M mais 1. Certo? Então, eu multipliquei pela razão da minha PG cada uma das parcelas, obtive isso aqui. O que eu vou fazer agora é o seguinte, eu vou fazer uma diferença, eu vou pegar a sequência, o número de cima e subtrair do número de baixo. Quando eu fizer isso, eu vou obter o seguinte, olha. Então, vai ficar assim, ó, SM menos 1 sobre K SM de Maria. Isso aqui, então, vai ficar assim, ó. Este cara não tem nenhum equivalente aqui embaixo, mas esse cara tem, ó. Este é positivo, como eu estou subtraindo, então este vai cortar com este. Correto? Estão de acordo? Olha, este vai cortar com este. Este vai cortar com o próximo. E aqui eu vou ter o quarto que vai cortar com o quarto. Eu vou ter a sua história de vida, né? Sua só mutar todo mundo aqui. Pronto, todo mundo mutado. Aí, esse 1 sobre K elevado a N, ele vai aparecer aqui, tá? Ele está escondido aqui, é o penúltimo termo, né? Tá ok? Eu vou conseguir cortar todos aí sem nenhuma dificuldade, beleza? Cortando todos, vai sobrar só o primeiro e vai sobrar o último aqui. Como é a de cima menos a de baixo, o que vai me dar vai ser isso aqui. Vai ser 1 sobre K menos 1 sobre K elevado a N mais 1. Chamar aí. Beleza? Bem, aqui eu posso fazer a diferença, tá? Desculpa, posso colocar o SM em evidência, perdão, então aqui é 1 sobre 1 menos 1 sobre K. Aqui vai ficar 1 sobre K menos 1 sobre K M mais 1, tá certo? E aí, eu vou chegar à conclusão que o meu SM de Maria, ele é, na verdade, 1 sobre K menos 1 sobre Km mais 1 dividido por 1 menos 1 sobre K. E aí aqui, uma questão interessante, aqui eu observei que eu cometi um errinho aqui, tá? Eu quero que esses números K aqui, ó, eles sejam maiores do que 1. Eu vacilei nessa questão aqui.
São maiores do que 1, tá? E vocês já vão entender por que eles vão ser maiores do que 1. Quando eu fizer o M de Maria e para infinito, se o K for maior do que 1, esse termo vai para zero, né? Que eu tenho 1 sobre uma potência de 1. 1 sobre um número maior do que 1 elevado a m mais 1 para infinito, isso aqui vai para zero, tá? Então, no infinito, isso aqui vai para zero, eu posso dizer, então, que isso aqui converge para 1 sobre k dividido por 1 menos 1 sobre k, que eu posso simplificar, isso é 1 sobre k menos 1. Beleza? Fechou? Isso aqui de novo, quando m vai para infinito. Então, qual que é a minha conclusão? Então, que essa minha série aqui, que é a série geométrica, ou a soma da PG, eu concluo aqui, então, portanto, então, que essa soma aqui, ó, quando n vai de 1 até infinito, de 1 sobre k elevado a n de nada, isso é, na verdade, 1 sobre k menos 1. Beleza? Excelente. Excelente. A Aline fez um comentário importante, o k não pode ser 1, e o k também não pode ser menor do que 1, porque se o k for menor do que 1, isso aqui não vai convergir, né? Se o k for menor do que 1, vai convergir? Não, não vai. Se o k for menor do que 1, isso aqui não vai convergir. Então, ele precisa ser estritamente maior do que 1. Então, eu corrigi já aqui, tá? Tinha escrito errado ali. Tinha pensado só nos reais positivos, mas, na verdade, tem que ser um pouquinho mais. Tem que ser um real maior do que 1. E aí, portanto, a gente tem, né? Agora, ó, voltando aqui rapidamente, o que a gente tem aqui são duas séries, ó. A gente tem as nossas parcelas usam exatamente esse formato aqui, com k igual a 2 e com k igual a 8. Então, observe o seguinte, eu tenho, olha, fiz um zoom aqui sem querer, deixa eu ajeitar. Observe o seguinte, ó, a gente tem no nosso problema isso aqui, ó, que é 1 sobre 2 elevado a n, né? Isso aqui aparece lá, né? Bem, e segundo a nossa conclusão, isso é 1 sobre 2 menos 1, que é 1. E a gente tem também isso aqui, ó, 1 sobre 8 elevado a n de nada, que é 1 sobre 8 menos 1, que é igual a 1 sétimo. Tá certo? Então, observe que no nosso problema a gente tem tanto camuflado esta série quanto esta série aqui, que são duas séries que são convergentes. Uma converge para 1 e outra converge para 1 oitavo. Então, se eu tenho camuflado na minha sequência, estou subindo aqui de novo, original, essas duas séries, ó, eu tenho essa série e essa série camuflada aqui, e ambas são convergentes, então eu posso garantir que a série da diferença também é convergente. Tá ok? Então, voltando aqui, eu vou copiar isso aqui, só para a gente concluir lá embaixo. Para a gente concluir aqui embaixo. Então, portanto, ó, que interessante. Portanto, beleza? A gente tem isso aqui. Então, eu posso reescrever isso aqui como a diferença de dois somatórios. Pessoal, estou tendo uma obra aqui no meu prédio, em 2 andares acima, tá? Mas o barulho está chegando aqui embaixo, que dependendo do horário, está mais barulhento, tem menos barulhento. Mas eu estou ouvindo aqui no meu fone, mesmo eu estou de fone aqui, mas eu estou ouvindo aqui o barulho. Se vocês estiverem ouvindo aí, não estiver atrapalhando, tá? Eu já estou usando o redutor de ruído aqui, não sei se consigo deixar melhor do que isso. Bem, enfim, finalizando. Então, essa soma original, ela pode ser escrita desse jeito. Como eu sei que as séries associadas a esta sequência e essa sequência convergem, então eu sei que isso aqui posso separar, né, em duas séries convergentes. Uma eu já sei que vale 1, outra vale 1 sétimo. E aqui eu posso só simplificar. Isso vai dar 6 sétimos. Então, essa soma infinita vale 6 sobre 7. E aí, a gente conclui aí a letra C. Tranquilo, pessoal? Então, é importante vocês saberem a soma da série geométrica, tá? A gente chama essa série aqui de série geométrica. Usei o termo da PG porque também pode ser familiar para vocês, mas isso aqui é o que a gente chama de uma série geométrica, tá? Acredito que vocês tenham assistido às aulas que eu deixei indicado.
se assistiram ou não, enfim, o material que vocês estudaram, vocês devem ter visto, que isso aí é a série geométrica, uma série extremamente importante, que ela é muito usada, e vocês que são da física, usa bastante, tá? Perfeito? Próximo. Para onde a gente vai? Qual que vocês querem agora? Tem muitos problemas interessantes aqui. Claro, não dá para a gente fazer todos, mas vamos escolher alguns aí para a gente fazer. Olá, tá me ouvindo, professor? Pode falar, Ricardo, estou ouvindo sim. Teria como resolver o exercício da letra I? E de qual? Aquele que tem elevado a -1 vezes 3. É que eu tô aqui com... O I da o número -1 1? elevado a N vezes N elevado a 3 vezes 3 elevado a -N. Esse eu já fiz. Já Depois fez? Você pega, É que eu achei que... já. Depois você pega na gravação aqui que eu já fiz ele, tá bom? Tá Eu joia, vou tá mandar bom. para vocês Obrigado, o professor. gabarito aqui. Da 6 para frente tá tranquilo então, né? Tá. Vocês conseguem fazer aí, né? Ou querem que eu faça alguma aqui? Só para... Tinha algum, tem mais alguns aqui também que eu não entendi, mas eu acho que eu tenho que começar devagar. Tem alguns de gráfico, que acho que são os últimos. Se você puder, não sei, né, se eu estou pedindo muito, né? Se puder fazer aqueles. Mas qual? Qual exatamente? Eu fiz vários da número 1 aqui. Mas esses aqui eu acho que estão ok. O 2, o 3 e o 4 são legais, mas assim, como eu tinha comentado agora há pouco, né? Se vocês souberem fazer ou não, não vai fazer muita diferença do ponto de vista didático. Acho que didático 1 é mais importante para vocês entenderem o conteúdo. O 2, o 3 e o 4 é mais desafio. Já os dos 5 para frente, todos são importantes, porque eles são as ferramentas que a gente usa para poder verificar a convergência de série. Mas está ok, teste da razão, teste da comparação, vocês estão dominando isso aqui? Não quer que faz nenhum, não? Não, professor, então, tem aqueles que convergem, divergem. Naquela lista toda lá, tem algum exercício que dá inconclusivo? Ou todos vai ser converge ou diverge? Só existem essas duas possibilidades, ou converge ou diverge. Não tem nenhuma possibilidade intermediária. Não tem um inconclusivo. Não. O que tem eventualmente inconclusivo é o teste. O teste pode ser que eventualmente você use um teste que o teste não é capaz de concluir se converge ou diverge. Então, assim, ou uma série converge ou uma série diverge. Não existe meio termo. O que vai dar inconclusivo eventualmente é o teste. Então, às vezes você vai tentar usar o teste, por exemplo, da comparação não, da comparação sempre funciona. Às vezes você vai tentar usar, por exemplo, o teste da razão, e o teste da razão vai dar o limite da 1. Vamos ver se tem algum problema aqui, só para eu explicar o que eu estou dizendo. Deixa eu só olhar aqui na lista aqui, teste da razão. Peraí. Acho que não tem nenhum aqui que... Não, então, eu quero ver se tem algum aqui que o teste da razão dá inconclusivo. Como eu estava estudando pela internet, teve um professor colocou um exemplo de um que dá inconclusivo, que não tem como dizer se converge ou se diverge. Mas né? então, o problema não é a série, o problema é o teste. É o teste, exatamente, o teste de comparação, né? Do AN e do BN, né? Eu vou fazer... Pela comparação, não teria como fazer a conclusão. Deixa eu tentar... vamos lá. Não está exatamente na 8, mas é o assunto da 8, que é o teste da razão. Então, deixa eu tentar exemplificar o que eu estava tentando dizer. Então, por exemplo, olha, eu quero tentar usar o teste da razão para verificar a convergência dessa série aqui, 1 sobre n ao quadrado, tá?
E o que diz o teste da razão? Bem, essa série ela tem um termo geral, tá? Ela tem um termo geral que eu vou chamar aqui de AN, beleza? Esse é o termo geral da minha série aqui. Então, eu vou chamar esse cara aqui de AN de nada. O teste da razão diz o seguinte, eu preciso calcular um limite, e o limite tem que ser da seguinte maneira, eu vou calcular o limite, quando n vai para infinito, de AN mais 1 sobre AN. E aí, dependendo de quanto que der esse limite, eu posso concluir que a minha série converge ou que a minha série diverge, dependendo de quanto ele der. E dependendo do valor que ele der, eu não consigo concluir com este teste se a minha série converge ou não, tá? Só para a gente entender o que esse teste da razão está dizendo. Ele está falando o seguinte, olha, eu estou comparando dois termos consecutivos da minha soma. Se por acaso essa comparação entre dois termos consecutivos é de tal forma que o número, que esse cálculo aqui, que esse número, né, do limite, seja um número que seja menor do que 1, isso garante para mim que a série vai convergir. Mas por que ela converge quando esse limite é menor do que 1? O que eu estou dizendo é o seguinte, que de um termo para o outro, o acréscimo é tão pequeno que faz com que a soma estabilize com o tempo. A ideia é mais ou menos essa, tá? Intuitivamente é isso que está dizendo. Então, assim, quando eu faço essa comparação aqui, ó, tá? Isso aqui está dizendo o seguinte, que entre um termo e o próximo termo, ele diminui tanto de tamanho, ele é tão pequeno em comparação com o anterior, que isso faz com que a minha soma comece a estabilizar e aí eu consigo concluir que a minha série é convergente. Então, o teste da razão ele tem essa característica intuitiva que é bem interessante, tá? Então, se isso aqui acontece, eu garanto que converge. Se por acaso esse R é maior do que 1, eu garanto que a série diverge. Significa o seguinte, que entre um termo e o próximo, eu estou tendo um acréscimo, eu estou aumentando, na verdade, estou aumentando muito o valor da soma. E eu estou aumentando tanto que a minha série vai acabar indo para o infinito. Então, eu diverge. Então, se esse limite for menor do que 1, a série converge, se ele for maior do que 1, a série diverge. Ah, Vinícius, e se eventualmente ele for igual a 1? Se ele eventualmente for igual a 1, eu não consigo concluir com o teste da razão que a série converge. Então, aqui ele é inconclusivo. A série é inconclusiva? Não, a série não é inconclusiva. A série ou converge ou diverge. O que eu não consigo concluir é que o teste da razão não me permite dizer se converge ou diverge. Então tem esse detalhe aí que é importante ficar claro, tá? Não é que a série é inconclusiva. O que está dizendo é o seguinte, olha, com este teste não dá certo. Bem, mas se com esse teste não dá certo, eu tenho que partir para o próximo. Então, só para a gente finalizar aqui essa discussão. Tá, então, legal. Eu já sei que eu preciso calcular esse limite aqui, enquanto o meu AN de nada é 1 sobre n ao quadrado. Então, vamos fazer a conta e vamos ver o que acontece, né? Então, eu quero calcular o limite aqui. Quando n vai para infinito, de AN mais 1 sobre AN. Isso aqui, na verdade, é o limite, quando n vai para infinito, de 1 sobre n mais 1 ao quadrado sobre 1 sobre n ao quadrado, correto? E isso aqui é o limite quando n vai para infinito, de n ao quadrado sobre n mais 1 ao quadrado. Aí aqui eu vou expandir esse termo de baixo aqui. Né? Então aqui eu tenho o limite quando n vai para infinito. Eu tenho aqui n ao quadrado dividido por n ao quadrado mais 2n mais 1. E aí que eu posso colocar o n quadrado em evidência, parecido com aquele que a gente fez lá em cima, né? Que a gente tinha um x elevado a 3 meios, tá? Então segue aquela mesma estratégia. E aí eu vou dividir, eu vou simplificar aqui. E eu posso escrever direto aqui, ó. Vou fazer direto, tá? Não briguem comigo não, por favor. Quando eu simplificar, eu vou ficar com isso aqui. E aí quando o n vai para infinito, este cara aqui vai para zero, né? Este aqui vai para zero, este aqui vai para zero também. E eu concluo que esse limite vai para 1. E aí tem exatamente o problema que a gente tinha, que eu tinha comentado, né? O que diz o teste da razão aqui? Bem, o teste da razão diz que o limite é 1, então eu não consigo concluir com esse teste se
a minha série converge ou diverge. Então, eu continuo com a mesma dúvida que eu estava inicialmente, se ela converge ou não. Eu mantive a dúvida, né? Isso que só me permite perpetuar a dúvida para frente. Então, o que eu preciso fazer aqui agora? Eu preciso arrumar um outro teste que talvez faça com que eu consiga resolver. E aqui o teste que a gente usa, na verdade, talvez seja o teste mais simples, é o teste da integral. Então, o que diz o teste da integral? Se por acaso essa sequência que está aqui, ela pode ser escrita como uma função de x, ela for decrescente, como outra hipótese? Deixa eu só lembrar aqui. Ah, é positiva, né? O que já é claro, que a gente está trabalhando com sequências de termos positivos, série de termos positivos. Então, se eu calcular essa integral aqui, ó, a convergência daquela série ali, ela está associada à convergência dessa integral imprópria aqui. Se essa integral imprópria convergir, a minha série converge. Se essa integral imprópria divergir, a série diverge, tá? Então, acho que é melhor escrever, né? Isso aqui, vocês vão ficar com isso aqui anotado. Então, pelo teste da integral, a convergência, né, de até infinito de 1 sobre n ao quadrado está associada à convergência. Quando eu escrevo a convergência, eu estou querendo dizer assim, se um converge, outro converge, se um diverge, outro diverge, tá? Convergência dessa integral aqui, ó. Então, se essa integral divergir, eu garanto que essa série diverge. Se essa integral convergir, eu garanto que essa integral converge. Bem, mas essa integral é bem tranquila de calcular. Apertei sem querer aqui o zoom. Essa integral é relativamente tranquila de calcular. Primeiro, é uma integral imprópria, então isso aqui é um limite. Quando o emão vai para infinito, da integral de 1 até emão de 1 sobre x quadrado dx, certo? E aí a pergunta é, qual a função que eu derivo que dá 1 sobre x ao quadrado? A função que eu derivo que dá 1 sobre x ao quadrado é menos 1 sobre x, né? Então, a primitiva aqui, ó, então isso aqui é o limite, quando o emão vai para infinito, de menos 1 sobre x, tá? Com x variando entre 1 e emão aqui, ó. Observe que se você derivar essa função, 1 sobre x ao quadrado, você recupera, desculpa, se você derivar essa função menos 1 sobre x, você recupera a função 1 sobre x ao quadrado aqui, tá? E aí, eu tenho aqui, isso aqui é o limite, quando o m vai para infinito, de menos 1 sobre emão, menos 1 sobre 1, e é isso aqui eu posso, né? Já vou ajustar, então isso aqui é o limite, quando o emão vai para infinito, de 1 menos 1 sobre m. E é claro, quando o emão vai para infinito, 1 sobre m vai para zero, então isso aqui vai para... Ou seja, esta integral imprópria, ela vai para 1. Se essa integral imprópria vai para 1, tá certo isso? Peraí. Não fiz nada errado não, né, gente? Pensando aqui. Acho que eu fiz alguma coisa errada aqui, não fiz não? Vamos dar uma roubadinha aqui, vamos lá no Fran rapidinho. É, 1 sobre x quadrado. Já tem aqui no Wolfram. Isso mesmo, então, tá certo.
Enfim, tá certo. É o mesmo. É porque eu estou pensando num negócio importante aqui, que está associado, mas enfim, vamos lá. Beleza. Essa integral converge, ela converge para 1. Então, esta série converge. Tá certo? Esta série converge aqui. Então, portanto, como a integral converge, isso aqui implica que essa soma converge. Abrir N ao quadrado converge. Aí, a pergunta é imediata. Uma pergunta que nasce naturalmente. O valor dessa soma corresponde ao valor dessa integral? Não. Simples assim, tá? É só isso. Então, essa integral converge, essa soma converge. Ah, lembrei. Não. Esquece. É porque eu estava... Eu fiz essa confusão que eu fiquei na dúvida se era o mesmo, porque existe uma comparação entre essa soma infinita e o valor dessa integral. Só que essa soma, ela é π ao quadrado sobre 6, que é maior que 1. Que é obviamente maior do que 1, né? Que π ao quadrado é maior que 9, então esse aqui vai dar maior do que 1. Mas eu já me localizei aqui, na verdade. Então é isso mesmo, está tudo certo, tá bom? Então é isso. Então deu para entender, né? Então a questão do teste ela é importante para a gente... porque nem sempre... Os testes não são infalíveis, tá? Todos os testes, eles vão... Não importa qual teste que você use, você sempre vai ter um... Difícil falar sempre, né? Em geral, você sempre vai encontrar problemas nos testes que vocês estão usando. Então, por isso, vocês vão precisar saber uma coisa. É por isso que a gente aprende vários, tá? É porque eles não são infalíveis. Eventualmente, eles vão falhar para algum determinado tipo de soma ou outra, e você precisa usar um outro teste para poder suprir a necessidade que um determinado teste não conseguiu captar. Em geral, a gente usa bastante o teste da razão e da raiz. Mas, de novo, eles não são infalíveis e eles não vão funcionar. Teoricamente funcionam 100% das vezes, mas na prática não, tá? É isso. Beleza, pessoal? E aí? Estamos bem? Podemos parar por aqui? Vocês que mandam. Deu para sanar algumas dúvidas? Muitas. Ajudou? Demais, nossa. Obrigado Muito aí, professor. Vamos continuar com esse horário da sexta-feira de manhã? Durante o... sim. É porque assim, a princípio, como que vai funcionar? Eu vou intercalar as minhas aulas com as do Daniel quarta-feira. Então, tem quarta que é ele, tem quarta que sou eu. Então, próxima quarta-feira sou eu. E aí, nas semanas que eu der aula, não sei se a gente precisa fazer essa aula da sexta-feira. Eu vou conversar com ele também para pedir para ele fazer alguma coisa nesse formato aqui, porque acho que no formato que ele fez não é bem enfim, talvez não, eu vi que vocês não gostaram, né? Eu, na verdade, não sei exatamente como foi, mas eu entendi que vocês não ficou